Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o objetivo do Evangelho, que é promover a fé no sacrifício de Cristo. Onde nós vamos estudar como que o objetivo do Evangelho ele precisa estar vivo, porque a gente sabe que hoje existem muitas fontes, cisternas rotas, na verdade, e somente a palavra de Deus é a nossa fonte verdadeira, genuína. Nela não tem veneno, nela não tem falha, nela não tem perigo, da gente se contaminar. Mas existem muitas cisternas que querem transformar o evangelho em algo para si mesmo, algo antropocêntrico, algo venenoso, algo que é para os seus prazeres, ou seja, você aceita Jesus para você ficar rico, para você ter as coisas aqui, os bens materiais. E a gente sabe que o verdadeiro objetivo do evangelho é pregar a Cristo crucificado, é pregar a ressurreição e é pregar a vida eterna. É claro que as bênçãos fazem parte, A gente sabe que temos as bênçãos, da obediência, as bênçãos que vêm de Deus, mas nós sabemos também que nós temos a nossa responsabilidade de pregar a Cristo e nós precisamos nos manter firmes nesse propósito. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Tito, que é um livro até pouco pregado, poucas vezes a gente prega Tito, É um livro assim pequenininho, onde Paulo escreve para Tito, que era esse discípulo, que era essa pessoa ali, esse moço que estava seguindo o apóstolo Paulo, e ele fala ali do objetivo do evangelho. Tito capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então a gente percebe aqui primeiramente o propósito do apostolado de Paulo. Paulo aqui, logo no começo desse livro, ele já se identifica, fala que é ele que estava ali escrevendo aquela carta, ele era o remetente, e ele fala que ele era um servo de Deus, um ministro de Cristo, um apóstolo, e o objetivo dele, primeiramente, era promover o evangelho, promover a fé dos eleitos, ou seja, promover a fé daqueles que Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo, promover a fé daqueles que vão herdar a vida eterna. Segundo, era promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, promover o pleno conhecimento da verdade, promover o pleno conhecimento da palavra de Deus. O objetivo dele era fazer a palavra de Deus conhecida, era divulgar a palavra de Deus, era fazer com que todos conhecessem a palavra de Deus e segundo a piedade, ou seja, segundo a vontade de Deus, segundo a prática das boas obras, segundo a prática do verdadeiro evangelho, segundo a prática que todos os cristãos devem ter. A nossa vida precisa ter um propósito espiritual que vem de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala qual era o objetivo, o propósito da vida dele. Assim como nós também devemos ter um objetivo, um propósito, um chamado, algo celestial. E vemos também a esperança infalível da vida eterna, quando o versículo diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, promoveu antes dos tempos eternos. Então a gente percebe aqui essa esperança da vida eterna. Quando nós temos essa esperança da vida eterna, nós não nos preocupamos só com aqui e com agora, muito pelo contrário. Nós nos preparamos para a eternidade. Nós vivemos a nossa vida terrena pensando quando a gente vai herdar a vida eterna, pensando em se preparar para o dia ou da nossa morte ou da volta de Cristo. Porque nós sabemos que aqui nós temos momentaneamente momentos aqui na nossa vida. Nossa vida é momentânea, nossa vida é breve, Eu já preguei aqui sobre a brevidade da vida. E nós sabemos que lá não, lá vai ser eterno, no céu vai ter eternidade. E infelizmente no inferno também vai ter eternidade. Mas se as pessoas realmente fizerem a vontade de Deus, obedecerem a Cristo, aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus, elas vão herdar a vida eterna. Então a gente vê aqui essa esperança da vida eterna, essa esperança que não pode mentir. Tanto que ele fala, o Deus que não pode mentir, porque Deus não é tentado pelo mal, Deus não é mentiroso. Muito pelo contrário, o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele foi mentiroso desde o início. Então essa é uma característica do diabo, a mentira. Deus não. Deus, ele mesmo fala, Jesus, ele fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, ele não profere uma verdade. Não, ele é a verdade. Então a gente percebe aqui que um atributo de Deus que Paulo cita, O Deus que não pode mentir. E a gente vê também
que ele prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, antes de existir aqui na Terra o nosso tempo, o nosso Cronos, Deus já tinha um plano para a humanidade. Deus já sabia do pecado de Adão e Eva, ele já sabia que ele ia criar o homem ia se desviar, mas ele queria enviar Jesus para nos salvar. Então a gente vê que Deus fez em sua palavra uma promessa de salvação e da vida eterna para todos aqueles que nele crescem, em Cristo e no Evangelho. A esperança da vida eterna foi prometida pelo Deus que não falha, o Deus que não pode mentir, o Deus que é soberano, o Deus que é Pai da eternidade, o Deus que é o príncipe da paz. E vemos também a manifestação da palavra de Deus através da pregação, quando o versículo diz: "E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador." Então a gente vê aqui que a pregação havia sido confiada a Paulo, né? Então a gente percebe aqui que Deus havia dado esse ministério, esse chamado para o apóstolo Paulo para que ele pregasse a palavra, e a gente percebe também que em tempos devidos, então no momento certo. Tem um outro versículo da Bíblia que fala que na plenitude dos tempos, que Deus enviou Jesus, ou seja, Deus tem um tempo certo. Muitas vezes tem até aquela pergunta, né? Nossa, 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, por que Deus não falou nada, né? Porque Deus estava em silêncio. Mas Deus sabia a hora certa de manifestar a sua glória. Deus, a gente percebe aqui que ele trabalha de forma maravilhosa, ele trabalha em todas as pontas, então ele prepara tudo. A gente percebe isso, né? Nesses tempos devidos, ele manifestou a sua palavra pela pregação. Então, ou seja, a pregação foi um instrumento usado por Deus para que a sua palavra, o evangelho, fosse pregado, fosse manifestado. E a gente vê também que no tempo certo, Deus já havia designado, antes da fundação do mundo, ele já havia designado o sacrifício de Cristo. Ele manifestou a sua palavra através da pregação às pessoas. Então a gente percebe aqui tanto esse chamado de Paulo, que foi a parte da pregação, né, que foi confiado pelo Senhor a Paulo, tanto o propósito de Deus no sacrifício de Cristo. E Deus se manifesta atualmente, assim como no tempo de Paulo, pela sua palavra, a Bíblia. Deus, ele está aqui falando, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E ele falou no passado e fala hoje conosco. E a gente percebe aqui como que a palavra dele é a única fonte que nós devemos ter. É claro que a gente pode ler livros, né? Não estou falando que isso não possa acontecer, mas nós devemos dar toda atenção à palavra de Deus. E vemos também a verdadeira paternidade e filiação espiritual, quando o versículo diz: "A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador." Então, Paulo chama Tito de filho, ele ainda fala verdadeiro filho, segundo a fé comum, ou seja, Tito era um filho de Paulo na fé porque ele praticava a palavra. Ele ainda fala graça e paz, ou seja, esse era um vínculo que Paulo tinha com Tito, de filiação e de paternidade, e que Paulo ele era um pai espiritual para os convertidos na fé, pois ele amava, cuidava, exortava, advertia e zelava por aquelas almas que Deus lhe havia confiado. Paulo ele não só se coloca naquele lugar de pregador, mas ele se coloca naquele lugar de pai, aquele lugar daquele que está ali ensinando, nunca substituindo a paternidade de Deus, mas ele estava ali ensinando, orando, cuidando pelas vidas daquelas pessoas. Tanto que tem um versículo que ele mesmo fala, que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado ali em vós, ou seja, naquelas pessoas, né, que ele estava ali destinando aquela carta, aquela mensagem. Tito, por sua vez, ele era humilde e se deixava ser exortado por Paulo. Ele amava e sabia que seu pai espiritual também o amava. Precisamos seguir o exemplo de ambos, pois eles nos revelam lições valiosas, tanto a humildade e a filiação de Tito, tanto a paternidade e aquele cuidado pastoral que Paulo tinha. E vemos também graça e paz, que é uma herança que vem de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele fala: "Paz seja convosco." Toda vez que ele se apresentava aos discípulos, ele falava: "Paz seja convosco." E aqui, né, o apóstolo Paulo, ele fala graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, ele sabia que a paz era árbitra no coração de cada um deles. Ele sabia que a paz é algo muito importante. A paz é uma marca
do sacrifício de Cristo no coração daqueles convertidos. Ou seja, a graça e a paz que vem de Deus para os nossos corações, pois o Senhor é o dono da paz. E Jesus morreu em nosso lugar e nos deu graça com seu sacrifício único e perfeito. Jesus é o príncipe da paz. E ele não só deseja, mas ele já fez o possível. Tudo aquilo que estava soberanamente nas mãos de Deus, ele já fez para que nós tenhamos paz. E que nós venhamos seguir esse exemplo mesmo de pregação do evangelho, de paternidade espiritual, de filiação espiritual e esse objetivo de pregar a palavra, de ter a paz com Deus, a paz com todos e a pregação do evangelho. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!